O estudo bíblico de hoje é sobre Mateus 2. Hoje a gente vai conversar sobre a história dos magos que vieram visitar Jesus Cristo assim que ele acabou de nascer. Vamos também estudar hoje sobre a fuga da família de Jesus para o Egito e o retorno deles para Nazaré. Essas serão as histórias, todas essas histórias estão em Mateus 2. Sejam muito bem-vindos ao canal Querido Diário. Você é muito bem-vindo aqui no nosso estudo. Se você tem esse desejo de conhecer mais a Bíblia, você está no lugar certo. Então fique aqui que o nosso objetivo é ler de Mateus a Apocalipse. Vamos ler todo o Novo Testamento. Eu falo sempre aqui nos vídeos que eu estarei aqui. Eu estarei aqui até o final. E vocês vão estar aqui comigo no vídeo? Eu espero que sim. Então a gente vai começar o estudo e já adianto, gente, que eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu me chamo Sara, nem me apresentei, né? Sou aqui do Rio de Janeiro e tá um calor. Meu Deus, tá um calor. Esse sol todo. Ainda não é nem 8 horas da manhã. Gente, o calor tá. E eu tô gravando aqui pra não dar interferência, porque meu microfone deu problema. E aí, pra não dar interferência no som para vocês, né? Eu tive que desligar os ventiladores. Mas vai dar tudo certo, a gente tá aqui no calor do Espírito Santo. Vamos começar então o nosso estudo? Vou dar uma dica antes da gente realmente iniciar o nosso estudo. Para esse estudo ficar assim, perfeito, pegue a sua Bíblia, ou pegue uma Bíblia, peça emprestado para alguém, pegue uma Bíblia, porque isso aqui vai ser o nosso material de estudo, vai ser a Bíblia. Então é importante que você vá acompanhando comigo todo o texto, né? É muito importante você fazer essa leitura junto comigo e ir pontuando os pontos que a gente vai estar aprofundando no texto de Mateus 2. E também seria bom se você tivesse um caderninho. Ter um caderno do lado, gente, é perfeito. Um cadernão, um caderninho, onde você possa anotar. Vai ser assim, muito primoroso para o seu estudo. Para quando a gente estiver nos outros textos lá na frente, que você quiser revisitar os textos iniciais, você já tem ali anotado o que te chamou a atenção, tá bom? Então vamos começar com a nossa oração para a gente dar início a esse estudo. Vamos pedir para o nosso professor maior estar aqui nos auxiliando nesse esclarecimento sobre a palavra de Deus. Então vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse estudo. É sempre prazeroso conhecer mais e mais a sua palavra. Muito obrigada por estarmos aqui e pedimos, Senhor, a presença do Espírito Santo, que é Ele quem irá tocar no fundo do nosso ser, da nossa mente, para que a gente possa compreender a sua palavra, compreender o que o Senhor vai falar com cada um de nós. Então, que esse grandioso professor, Espírito Santo, esteja nesse momento nos ajudando, nos auxiliando no conhecimento da sua palavra. Para a honra e glória de Jesus. Amém. Vamos iniciar? Então, se é a sua primeira vez aqui no nosso vídeo, eu vou estar lendo o trecho do capítulo 2, vou estar lendo todo o texto e depois eu vou vir pontuando as partes mais importantes desse texto, que chamam mais atenção, que é importante você estar assim atenta. Então é assim que a gente vai fazendo, tá bom? Então vou iniciar a leitura. Vamos começar falando sobre os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no templo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se muito, e toda Jerusalém. E congregados e todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos,
inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Ai, que história, né? Vamos destrinchar cada trecho, porque é uma história muito rica em detalhes, e é o que a gente vai estudar hoje. Pelo que a gente acabou de ler, os magos, eles apareceram dentro de um contexto, né? De todo um contexto. Jesus havia nascido, e aí os magos, eles já sabiam, já acompanhavam a profecia lá de Isaías, que falava desse nascimento de um menino em Belém. Então, dentro desse contexto, os magos, eles vão à procura desse nascimento, à procura desse menino, guiados pela estrela. E já no primeiro trecho, já fala assim: tendo nascido em Belém, no tempo de Herodes. Então, o primeiro texto já informa pra gente onde e quando, né, foi todo esse contexto. Isso tudo aconteceu onde? Em Belém. E a gente vai ver em Belém de Judeia. E a gente vai ver o quão importante essa cidade foi e por que ela é tão citada, né? Belém. E no tempo, quando? No tempo de Herodes. Vou começar por Herodes e depois eu vou para Belém, tá bom? Vamos lá. No tempo de Herodes, Herodes não é um nome. Herodes, ele está sendo referente a uma linhagem de governantes de Roma. Então, Herodes, o Grande, esse é o nome, vamos dizer, do que estava governando na época, dessa linhagem Herodes, o Grande, ele era um rei muito, 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 muito cruel. Cruel, sanguinário, ele era, como a gente fala, doido mesmo, doido. Para você ver que ele era tão ruim que nas histórias sobre esse rei, ele matou pessoas da própria família, e da própria família mesmo. Mulher, matou 3 filhos, matou filhos por conta dele achar que estavam conspirando contra ele. Para você ver como ele era totalmente sanguinário, desequilibrado. E então Jesus nasceu nesse tempo, desse rei que tinha pavor de ter uma sucessão, de pavor de algum outro rei chegar próximo do reinado dele. Então, conhecemos rei Herodes, conhecemos aí o tempo em que Jesus nasceu. E aí me vem agora, onde? Belém. Onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém, uma cidadezinha bem pequenininha. Sempre quando se fala de Belém, se fala essa referência de ser um lugar muito pequeno e humilde. Belém, a palavra Belém, significa a casa do pão. Apesar de ser uma cidade muito pequena e humilde, ela é muito frutífera e por isso ela é conhecida como a casa do pão, pela sua fartura, vamos dizer assim. Então Jesus nasceu ali. E vou dar um exemplo sobre Belém. A gente tem o estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem o estado do Rio de Janeiro que compreende diversos bairros, diversas cidades. Então temos o estado. O estado, eu até anotei aqui, para não me perder. O estado é Jerusalém. Jerusalém grandão. Aí nós temos Judá. Judá é como se fosse a cidade do Rio de Janeiro. Então eu tenho o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Aí eu tenho Judá.
e vem Belém. Belém é como se fosse Bento Ribeiro. Bento Ribeiro é o bairro que eu nasci. É um bairro da Zona Norte, pequenininho. É um bairro assim que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas ouvem falar. E é um bairro humilde. É um bairro pequenininho aqui dentro do Rio de Janeiro. Então, Belém é como se fosse Bento Ribeiro. Só pra gente entender assim como Belém é pequenininha, né, dentro dessa grande Jerusalém. Então, Jesus nasceu ali, escolheu ali para nascer. Então, já conhecemos em que tempo Jesus nasceu e onde Jesus nasceu. Já aprofundamos. Então, vamos falar agora sobre os magos. E aí, eu quero dar um parêntese bem grande aqui no nosso estudo para falar sobre o primeiro trecho, né, que a gente lê do Mateus 2, que diz assim: eis que uns magos. E aí eu vou lá para o conhecimento popular, que é muito concebida essa história de que foram 3 reis magos, né? Sempre é citado como 3 reis magos, o conhecimento popular. Mas na Bíblia não fala de forma direta que foram 3 reis magos, falam uns magos. Então, no plural, pode ter sido 3? Pode ter sido 3, pode ter sido 4, pode ter sido 5, pode ter sido diversos. Foram uns magos, a gente não sabe exatamente quantos, mas eu acredito que esse conhecimento popular de 3 reis magos vieram também dos presentes, porque os presentes que são dados a Jesus foram citados e foram 3, que foi o ouro, o incenso e a mirra. Então, eu acredito que por serem 3 presentes, se concluiu que foram 3 reis magos. Mas, pelo menos nos textos bíblicos, né, não tem de forma direta essa questão do número 3 com relação aos magos. Aí você fala assim, Sara, mas por quê? Por que a gente tá entrando nessa questão? Assim, não tem nada, como eu falei, não tem nada demais, pode ter sido 3, mas pra gente começar a abrir nossa mente, que tem muito conhecimento popular que a gente vai falando como se tivesse na Bíblia e às vezes não tá. Às vezes não tá. De tanto, sabe o que é isso? De tanta gente falar, de tanta gente reproduzir, de ir passando de geração em geração, a gente acha, a gente dá certeza que tá escrito e às vezes não tá. Então é só um parêntese com relação a isso, tá ok? E aí vamos dando prosseguimento aqui. Então, os magos, que eles tinham conhecimento sobre o céu, eles conheciam muito bem as estrelas, eles sabiam fazer essa leitura, porque naquela época, né, para você se orientar no meio de um deserto, no meio lá, né, nas montanhas, você precisava ter o conhecimento do céu para você conseguir chegar em algum lugar. E aí, eis que uma estrela maravilhosa veio guiando esses magos. Aí eles chegam ao rei, achando, né, que o rei sabia desse acontecimento tão incrível na terra dele. Como que o rei não ia estar feliz? Como que o rei não ia adorar, saber que o Salvador, que o rei dos reis, tinha nascido lá em Belém, de Judeia. Então, os magos vão procurar o rei e aí falam, né? Fazem essa pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Para que eles foram falar isso para o rei Herodes? Né? Como eu disse para vocês, que ele já não era muito bom, já não era muito certo ali. Ele era uma pessoa muito ruim, muito cruel e muito com essa mania de perseguição, né? Quando ele ouviu os magos falando rei dos judeus, que história é essa? Fala na Bíblia que ele se perturbou muito, ou seja, ele ficou muito angustiado, ele ficou muito agoniado, ao ponto de convocar os sacerdotes, né, como ele fala aqui, os congregados, os escribas, ele convocou todo mundo para saber se essa história era verdade, se isso estava mesmo na escritura, que ia nascer algum rei dos judeus em Belém. E lá, no versículo 5, diz assim: e eles lhe disseram:
os magos, né? Eles falam, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Essa profecia, vou até corrigir o que eu falei no início do vídeo, porque a profecia de Isaías é com relação a Maria, que a gente falou no primeiro vídeo. Essa profecia aqui, que fala assim, é tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, essa profecia foi falada pelo profeta Miqueias, tá? Foi em Miqueias, aqui no capítulo 5 de Miqueias, versículo 2, tá? Se você quiser ir lá. E lá no Velho Testamento e procurar essa profecia, para você ver que a Bíblia ela é toda interligada, ela é toda conectada, né? Desde aquela época. Então, o que foi dito lá no Velho Testamento se cumpre agora com o nascimento de Jesus em Belém. E aí, Rei Herodes, quando ele vê que isso se confirma nas Escrituras, Rei Herodes, muito do sonso, vou falar assim, ele começa a enganar os magos, como se ele tivesse ficado muito feliz com essa história. Aí ele fala, que beleza, vamos dizer que ele tenha falado isso, né? Que beleza, que alegria, que felicidade. Então, já que vocês estão à procura do menino rei que nasceu, peço que vocês procurem mesmo. E quando achá-los, retornem aqui ao castelo, ao meu reinado, para eu poder também ir lá, né, presenteá-lo, para poder ver esse menino. Ele finge, né, faz ali aquele teatro todo, e os magos vão, né, realmente à procura do menino, e a estrela vai guiando. E olha que lindo que está escrito aqui no versículo 6, né, dentro da profecia de Miqueias fala, o guia, que Jesus vai ser o nosso guia, o guia que há de apacentar o meu povo, o guia que há de apacentar o meu povo. Que lindo, é o nosso guia, Jesus é o nosso guia, gente. E a estrela vai guiando, eles chegam até a casa onde o menino Jesus nasceu, e lá eles se adoram, e lá eles o adoram, se adoram não, eles o adoram, eles se prostram, eles ficam totalmente maravilhados com o cumprimento dessa profecia. E eles trazem presente para esse menino, eles vão lá presentear esse menino Jesus. E eles presenteiam com o que eu falei, né? Com ouro, incenso e mirra. E esses presentes, eles têm uma simbologia muito grande, muito espiritual. E nos estudos falam que o ouro é para reconhecer o rei, né, a realeza de Jesus. Então, eles presenteiam ali Jesus com ouro, reconhecendo que ele é o rei. Trazem o incenso, que o incenso ele está relacionado à divindade. Porque lá, vocês lendo o Velho Testamento, vocês indo conhecer também um pouco do Velho Testamento, é muito comum dentro dos templos essa questão do incenso para as divindades, para os deuses, né, de uma forma geral, e para o próprio Deus. No templo que Salomão cria, né, no templo de Deus, os sacerdotes eles fazem não só os sacrifícios, mas também toda essa parte do incensário, é muito falado lá no Velho Testamento. Então o incenso ele tem essa questão muito relacionada à divindade, a questão do divino, Então, por isso o incenso. E a mirra, que é um óleo muito, muito, muito cheiroso, que está relacionado à morte, né? Ou seja, a morte, porque quando a prática da época, por muitos e muitos anos, né, quando a pessoa morre, eles embebiam a pessoa com óleos e tudo mais, como se fosse uma camuflagem, né, para o odor que fica do próprio corpo. Então, a pessoa envolvida com aqueles panos, junto com óleos, e está muito relacionada a essa questão da morte, já, né, aí dando uma ideia sobre a morte de Cristo lá na frente. Então, olha que simbologia bonita desses presentes. Além dessa simbologia espiritual, também tem a questão
Tem uma aguinha aqui, tá vendo? A gente vai falando, vai perdendo a voz. Além dessa questão espiritual, também presentes muito caros, né? Imagina, a família de Jesus era uma família muito humilde. Então, eles receberam de presente para o menino Jesus ouro, incenso, que era caro, e mirra, que era um dos óleos mais caros que tinha. Era um óleo muito caro, e isso era muito valorizado na época, né? Como moeda de troca e tudo mais. E acaba que esses presentes, para você ver que Deus não desampara, gente. Deus nunca nos desampara. Se a família de Jesus não tivesse esses presentes, não tivesse recebido esses presentes dos magos, como que eles iam conseguir fugir para o Egito? Como que eles iam sobreviver a uma fuga para uma outra cidade se eles não tivessem nada, né? Se eles só tivessem um pouquinho ali que eles tinham, eles não, de repente, não conseguiriam. Então Jesus já traz os magos presenteando, Deus já traz os magos presenteando Jesus Cristo, para que logo após esse acontecimento, a família de Jesus, José, Maria e Jesus, eles fogem para o Egito. O último versículo dessa história, no versículo 12, diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, e partiram para sua terra por outro caminho. Então, mais uma vez, o sonho é colocado dentro do contexto. Os magos, não sei se foram todos ou se foram né? Mas acredito que todos, em divina revelação, como está escrito aqui, em divina revelação, por onde? Por sonhos. Foi comunicado a eles que não eram para eles voltarem para o rei Herodes, como o rei Herodes havia falado. Então eles voltam por outro caminho e o rei Herodes nunca mais vê os magos. E como o rei Herodes fica com essa história? É agora que a gente vai saber. Eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente fica sempre com aquele gostinho de quero mais. Do capítulo 2. E a gente vai falar no nosso próximo vídeo, a gente vai dar continuidade ao capítulo 2 e a gente vai falar sobre a história da fugida da família de Deus para o Egito e depois a volta deles, o retorno deles para a Judéia, né, quando eles retornam. Então, para o próximo vídeo, para o nosso próximo estudo, a gente vai estar falando ainda sobre Mateus 2, do versículo 13 ao 23. Ok? Então já deixa grifado, já coloca aqui um papelzinho na sua Bíblia, já bota aqui o seu resumo aqui para você não se perder, é dali que a gente vai continuar, tá bom? Ai, como eu fico feliz em fazer a leitura, é uma bênção, sempre é uma bênção. Então, o resumo do que a gente falou hoje, né, sobre os magos, sobre o reconhecimento do Rei dos Reis, a gente entendeu esse contexto de onde e quando Jesus nasceu, por que essa ira de Herodes, né, porque Herodes ficou enfurecido, os presentes que Jesus ganhou. Então, isso tudo a gente conseguiu destrinchar no nosso estudo de hoje. Então, eu não quero me alongar muito, porque eu não quero que fiquem vídeos muito longos sobre o estudo. Então, pelo tempo aqui, acho que está um tempo considerável. Eu agradeço a todos que estão aqui comigo. Vamos fazer nossa oração final para a gente encerrar o nosso estudo. Vamos comigo? Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Obrigada, obrigada Deus, obrigada Espírito Santo, por mais essa leitura tão agradável sobre a sua história, sobre o seu nascimento. Quantas coisas o Senhor tem para nos revelar. Senhor, que o Senhor revele cada dia mais e mais. Senhor, que esse estudo, que esses minutos que estamos aqui juntos, conhecendo a Tua Palavra, que isso se estenda no lar de cada um, que cada pessoa que está no estudo comigo hoje possa reler essa história, possa se aprofundar contigo, só o Senhor e ela. Que o Senhor possa falar e revelar ainda mais no coração de cada um que está aqui, ao pegar a Bíblia e ao ler sozinha e ao fazer seu devocional, seu estudo sozinha, que o Senhor possa se revelar ainda mais para os que desejam te conhecer. É o que te peço, Senhor, é o que eu te peço.
Te peço, Senhor, que a gente não só escute essas palavras, mas que essas palavras nos transformem ao ponto de que a gente comece a ter as atitudes de Cristo. Já já estaremos chegando nos ensinamentos que Jesus nos deixou e que a gente possa não só ouvir a palavra, mas praticar, e praticar, que é o nosso objetivo principal. Obrigada, Deus, por tudo, obrigada pelo dia de hoje, toda a honra e toda a glória a Deus. Amém. Amém! Amém, queridos! Olha, peço muito que você envie esse vídeo, que você curta, que você envie esse vídeo para todo mundo que deseja aprender a Bíblia. Aqui a gente não tá... O intuito aqui é só conhecer a palavra, não tá ligada a nenhum tipo de religião. Aqui todos são bem-vindos, tá bom, gente? Então você pode mandar esse vídeo para todas as pessoas e que a gente possa chegar logo nos nossos 50 inscritos para que a gente possa fazer essa leitura no ao vivo em live, que é o meu desejo de estar assim, ó, juntinho, pertinho de vocês, sabendo que vocês estão no mesmo tempo comigo aqui na leitura, tá bom? Que a paz de Deus esteja com você, esteja na sua casa, hoje, para sempre. Amém! Beijo!